Alguém vem pela primeira vez hoje aqui? Não? Então já conhecem os avisos habituais, como vocês sabem, né? Nós temos reuniões quase todos os dias, com exceção da sexta-feira que tem uma reunião só que é específica para as pessoas que estão passando pela questão da dependência química ou como familiar ou a própria pessoa que esteja passando por essa dificuldade, né? É um grupo de apoio. Se vocês souberem de alguém que está passando por isso, é só indicar aqui na sexta por volta das 20 horas, tá bom? Como sempre, nossa casa sempre pede doação de itens de alimento, né? A casa, quase todo mês a gente tem que colocar um pouco de verba para complementar os itens da cesta básica. Então, quanto mais pessoas puderem trazer itens não perecíveis, né? Em especial, a casa está precisando de leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Tá bom, queridos? Quem quiser passar no plantão, só chegar meia hora antes para poder ser atendido pelo plantonista do dia, para poder ter orientação sobre os trabalhos da casa, sobre as questões doutrinárias, ou também questões que as pessoas estão passando na vida pessoal que precisa de auxílio, ou até o cartão para o passe à distância também tem que passar no plantão para poder pegar, tá bom? Então sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Vamos fechar então nossos olhos, agora numa atitude de prece. Agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, Mestre Jesus, por estarmos aqui nessa noite de hoje, depois de um dia de trabalho, de lutas. Podemos descansar um pouco nosso coração, nosso espírito, ouvindo coisas boas, ouvindo mensagens de amor. Nos ajuda, Pai, a dar conta dos nossos desafios, das nossas lutas do dia a dia. Que nós possamos cada dia sermos pessoas melhores, que nós possamos ajudar esse mundo a ser um mundo melhor. Que assim seja, Pai. Seja conosco nesse momento. Vamos então lentamente abrir os nossos olhos, voltando a mente para o ambiente aqui presente. Hoje nós vamos contar com o nosso amigo Marcelo, que vai nos falar. O tema do texto é Atentai, vós que ouvis. Esse texto é do capítulo Bênção de Paz do Evangelho de Marcos, página 53. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Oi, seu Américo. Boa noite, todos bem? Que a paz de Jesus esteja conosco na nossa conversa de hoje. O tema é bem interessante, que é Atentai, vós que ouve. É um texto que foi escrito, psicografado pelo Chico Xavier, mas foi motivado pelo Emmanuel. E o Emmanuel foi buscar inspiração no Evangelho de Marcos. Então, lá no capítulo 4 do Evangelho de Marcos é que está essa citação. O Marcos foi um apóstolo, né? Marcos não foi um apóstolo, Marcos foi um evangelista. Foi o Marcos que escreveu o segundo Evangelho. E tem uma coisa muito curiosa do Marcos, é uma coincidência até com a vida do Paulo de Tarso. O Marcos, durante a vida dele, num determinado momento, a história não é bem clara se ele se revoltou, mas vamos dizer assim, ele fraquejou na fé dele com relação ao cristianismo. Então é como se ele tivesse desistindo do cristianismo, das mensagens de Jesus. E por coincidência da vida, que não existe, lógico, por força da espiritualidade, o Marcos encontrou numa viagem Pedro. Pedro, sim, o apóstolo. E numa conversa entre eles, Pedro conseguiu convencer o Marcos a seguir viagem com ele. E Pedro ia pelas cidades, quando possível, fazer a evangelização, pregar a palavra de Jesus. E usava, no bom sentido da palavra, usar o Marcos como um intérprete. Então Marcos muitas vezes ouvia a pregação de Pedro e fazia a tradução, era um intérprete para os outros idiomas na época. E
ele era tão bem sucedido como intérprete que ele resolveu anotar, escrever as pregações de Pedro. E nessas anotações, ou dessas anotações, é que surgiu o segundo evangelho, que é o evangelho de São Marcos, o evangelho de Marcos. Isso há 2000 anos atrás. E depois o Marcos seguiu a vida, vamos dizer, a carreira solo dele, ele foi fazendo pregações e a igreja africana, a primeira igreja africana foi fundada por Marcos. Ela está lá ainda, a igreja de São Marcos, na Alexandria, no Egito, lá no litoral do Mediterrâneo. E ele é muito reverenciado, muito saudado naquela região, São Marcos, ou Marcos o Evangelista. E por que eu estou dizendo isso tudo? Um pouquinho da história do Marcos. Porque isso aconteceu há muito tempo, pessoal, há muito tempo. Mas o Emmanuel fisgou essa citação do Evangelho de Marcos e escreveu um texto que é base da nossa conversa de hoje. E o que eu quero dizer, pessoal, é que não é interessante isso? 2000 anos depois, uma pessoa que viveu com Jesus, Jesus não escreveu nada. Essa pessoa que viveu com ele, que era o Pedro, escreveu muito pouco. Aí o Marcos, de ouvir as histórias, escreveu. Isso transcendeu o mundo, as épocas. 2000 anos são 20 séculos. Aproximadamente 730 mil dias. É muito tempo. Mas nós estamos aqui agora falando sobre essa citação. Sobre uma citação que foi feita por Jesus, pregada por Pedro, escrita por Marcos, que o Emmanuel, em 1971, escreveu um texto. E agora a gente está aqui fazendo uma reflexão. Não é interessante isso? O que eu quero dizer com isso, pessoal, é a força da mensagem de Jesus. A força que a mensagem dele tem de se perpetuar. Vamos dizer assim, até uma palavra feia, mas é a insistência que a espiritualidade tem em fazer, pô, esses caras aí têm que entender. Uma hora eles vão ter que entender. E nós estamos aqui agora refletindo um pouco, falando um pouco sobre isso. Então, eu gosto muito de olhar um pouco para trás, assim, ver a história, tentar entender a história, como que as coisas aconteceram. Porque muitas vezes esses personagens que viveram no passado, eles vêm para nós ou são passados como algo divinos, intocáveis, mas a força espiritual deles os elevou a isso. Mas quando aqui na Terra eles eram humanos como nós, de carne e osso, tinham as dificuldades, as aflições, eles eram perseguidos, talvez até tenham passado fome, frio, a gente não sabe. Mas o que eu quero dizer, eram humanos. E a força desses humanos está aqui conosco hoje. Isso tem um valor extraordinário. Então a gente tem que entender, olhar isso e tentar extrair essa força também para nós. Então o texto é: atentai vós que ouves, num português mais moderno, vamos dizer assim, ou mais tradicional, significa simplesmente que preste atenção nos sinais que a vida te passa. Presta atenção. A vida passa um monte de sinal para a gente. Quando nós desencarnamos e vamos lá para o mundo espiritual, para a colônia espiritual, evidente, temos que passar um pouco de tempo, vai depender de cada um, ali numa zona chamada umbral. Enfim, vamos por essa parte. Então, quando a gente estiver lá na colônia espiritual, nós somos chamados para uma escola e nós vamos trabalhar, vamos voltar a estudar, vamos fazer uma reciclagem das últimas encarnações
e vamos começar a nos preparar para uma nova encarnação. Essa preparação é cerceada pelos nossos mentores, nossos amigos espirituais que estão lá na erraticidade, né, lá nas colônias. Então há todo um preparo, todo um desenvolvimento para que a gente reencarne aqui na Terra e tracemos uma jornada, uma caminhada. Isso não quer dizer que existe um destino ou coisas estabelecidas, né? Não significa que eu vou sair aí na rua e um carro vai me abater. Não é esse o fato. Mas existe uma sequência, uma cadeia de situações ou de fatos que vão nos cercar para nos educar. Como a gente está aqui na Terra, um plano material, a gente chama isso de provas e de expiações. Muito bem. Então, quando nós reencarnamos e passamos a viver aqui no planeta novamente, essas experiências vão começar a acontecer. As experiências vão começar a acontecer. E a espiritualidade, muitas vezes, sopra coisas ou mostram fatos para que a gente tome uma atitude diferente, para que a gente siga um caminho moral melhor. A todo instante, eles estão falando isso para nós. Eu sempre digo, nós nunca estamos sozinhos, mesmo quando acreditamos estar. Nunca estamos. Eles estão sempre do nosso lado. Se a gente pedir ajuda, eles nos ajudam, se for um pedido sincero. Mas muito bem, então a gente encarna e estamos vivendo aqui, e evidente, não temos lembrança das coisas do mundo de lá. E no nosso dia a dia vão acontecer fatos. Fatos felizes, fatos não tão felizes. Vão ter dias difíceis, dias muito difíceis e dias que a gente gostaria até de esquecer. Mas não tem como. Faz parte da nossa vida. É a nossa história. Só que muitas vezes nós lamentamos esses aborrecimentos, essas lástimas. A gente entra numa sintonia de profunda, eu não digo tristeza, mas um certo desapontamento e uma certa cobrança. Por que essas coisas estão acontecendo? E é nesse instante que o Emmanuel diz, talvez você não tenha prestado nos sinais que a vida tenha te dado. Se você tivesse prestado atenção, isso não estaria acontecendo. Por isso que fique atento aos sinais que a vida te dá. Muito bem. Então estamos na nossa jornada e a vida vai realmente nos sintonizar, vai nos pautar, vai nos mostrar situações. Aí cabe a cada um de nós. Isso, pessoal, não tem nada a ver com religião, com espiritualidade. É uma questão de entendimento pessoal, de discernimento de situações. O Emmanuel, no texto, ele dá 2 exemplos materiais que é bem feliz. Ele fala assim, se você for atravessar uma avenida e não prestar atenção na sinalização do trânsito, a chance de você ser atropelado é grande. Os sinais estão ali, o sinal verde, o sinal vermelho, a faixa de segurança. Se você tentar romper isso, a chance de você ser atropelado ou causar um acidente é grande. Então, os sinais estão ali. Presta atenção. Leia esses sinais. Um outro exemplo que ele dá, isso a gente costuma fazer mesmo. Money, gastar dinheiro. A nossa conta começa a ir para o buraco vermelho e quando a gente olha, estamos endividados. Então, será que a gente não prestou atenção no balanço financeiro e viu que a gente estava indo à bancarrota? Ele fala, esses sinais que talvez a gente olhe com muita atenção, também vale para os sinais morais. É que como o reflexo disso venha, talvez numa outra encarnação, ou venha de uma forma que a gente não consiga perceber e simplesmente lamente quando ocorre, é que ele chama a nossa atenção. Aí vem aquela expressão que é como que eu posso entender ou encontrar alguma coisa boa numa situação ruim.
Como que eu posso encontrar uma coisa boa em perder meu emprego hoje, que a situação econômica do país é tão difícil? Se eu perder o emprego, como que eu vou conseguir outro? Aonde que tem uma coisa boa nisso? Talvez seja um pedido seu. Você fala assim, eu não aguento mais esse chefe, esses meus colegas, não vejo a hora de sair daqui. E aí, pumba, pronto, saia. Ou talvez seja uma oportunidade de você encontrar um novo trabalho, mesmo estando tão difícil. Ah, briguei com a minha namorada, ela desmanchou de mim. Ótimo, tem uma pessoa melhor, maravilhosa te esperando, não era ela. Onde que tem algo de bom quando um ente querido desencarna? É bom para ele que foi libertado. Porque a morte, pessoal, é um carcereiro que bate na porta. A gente está todo mundo preso aqui. Aí o carcereiro abre lá e fala assim, ô Marcelo, você está livre, pode ir embora. Para mim é uma festa, para vocês que ficam aqui, caramba, o cara foi embora, a gente ficou aqui. É o nosso egoísmo que nos segura. Então é uma questão de perspectiva. E de novo Emmanuel fala, presta atenção nos sinais que a vida te dá. Ele usa uma expressão muito bacana, que é sugestões edificantes dadas pela fé. Olha que bacana que é isso. Sugestões edificantes dado pela fé. Quem tem fé não tem dúvida. Então, quando a gente está no nosso momento de oração e meditando e orando, e de repente vem uma intuição ou uma sensação, tenta seguir ela, tenta entender que pensamento é esse, que ideia inata é essa que apareceu de repente na minha mente. Por que isso? A gente, às vezes, sintoniza muito o nosso pensamento no físico, no material, no palpável. E, às vezes, deixa ficar disperso o mundo das ideias. Então, é importante ter esse mundo das ideias. Lembra, quando a gente ora, a orar é a expressão, eu estou falando. E o meditar é o contrário, eu estou ouvindo. Então, às vezes, a gente ora demais e medita de menos. Então, é importante, às vezes, meditar. Abre o ouvido, tenta entender que situação é essa. E outra mensagem que o Emmanuel passa é para que a gente consiga realmente aprender e extrair conhecimento e sabedoria dos nossos erros. Nenhum erro ocorre por acaso. Existe uma razão maior. Fala assim, a gente erra por uma razão maior, erra para aprender. Se você pegar quando nós estávamos na escola aprendendo tabuada, hoje ensina tabuada na escola? Não sei, ensina, né? Acho que ensina. A professora chamava a gente lá, vem cá, seu Américo, fala para mim quanto é 7 vezes 7. Aí não sabia, né, seu Américo? Castigo. Então, assim, daí eu nunca mais esquecia que 7 vezes 7 é 49, né? Aquilo selava na cabeça da gente. Enfim, o erro, ou essa expressão, formas equivocadas, ela é para nos educar. Na vida material aqui, pessoal, nós temos 3 momentos, que é um momento de arrependimento, um momento de expiação e um momento de refazimento, né? de recuperar aquilo que nós fizemos errado. Então, no começo eu falei para vocês que é um mundo de prova e de expiação. A prova é eu trabalhar, eu provar que eu não sou mais um cara egoísta, que eu não sou invejoso, que eu não sou mentiroso, que eu não sou preguiçoso, que eu não sou um monte de coisa. Então eu tenho que provar isso. Eu venho aqui e vai ter situações que vai ter só uma banana e 5 pessoas para comer, a banana é minha, e é lógico que eu não vou dividir com ninguém. Então, mostra o meu egoísmo, a minha falta de caridade e coisas assim. Já a expiação já é algo mais prisional. A expiação é algo mais severo. Expiar significa que você vai viver, vai passar por situações, vou usar a palavra dor, mas não necessariamente uma dor física, momentos tensos na vida, relacionados a essa mesma dor e essa mesma tensão que você causou a alguém, ou nessa vida ou numa vida passada. Então agora você vai ter que sentir na própria pele o que você fez,
e reparar isso. Então é o terceiro momento. Primeiro eu me arrependi lá na espiritualidade, falei, me dá uma chance. Aí eles falaram, tá bom, Marcelo, vai lá. Aí eu estou aqui, vou espiar. Espiar é viver a situação, mas não para aí. Eu tenho que reparar o erro, que é a reparação. Aí eu completei o ciclo, aí isso apaga lá, tá pago a dívida. Sem precisar gastar 1 centavo no livro de indulgências. Livre. Então esse plano de prova e de expiação já está elaborado por nós. Nós escolhemos. Não é algo que vem puramente jogado. Tem uma razão lógica e cronológica preparada por nós mesmos. E, de novo, quando estamos aqui, o mundo espiritual, os amigos que nos querem bem, que nos ajudam, os tais anjos guardiões ou mentores, todos nós os temos, eles nos soltam esses sugestões edificantes da fé que o Emmanuel fala. E aí que a gente tem que captar, aí que a gente tem que se ligar a eles. Por isso, pessoal, que o Emmanuel fala, educação, que é o estudo, e a disciplina é fundamental para o nosso desenvolvimento. E insisto, isso nada tem a ver com religião, com espiritualidade, com catolicismo, com protestantismo. É humano. Para a gente progredir, a gente tem que estudar e tem que ter disciplina. O progresso necessariamente não é a minha conta bancária. É o meu progresso intelectual, cultural, a minha força de poder trabalhar e ajudar no coletivo. Tudo isso é um progresso. De ver coisas boas em situações e nas pessoas, de manter esse tal pensamento edificante, de estar preparado para ajudar sem querer nada em troca. Tudo isso é a via do progresso. Independente da condição, da religião, todos nós vamos ter que trilhar por isso. Voltando um pouquinho, os 2000 anos talvez, a necessidade, ou todo esse tempo delongado, talvez seja por isso. Essa nossa falta de entender isso, de compreender isso de uma forma mais plena. Então, ficar atento aos sinais que a vida nos dá. Eu tenho ainda, ele está aqui conosco, um colega, espírita também, e uma vez num trabalho, ele recebeu uma mensagem que era mais ou menos assim, não adianta você ficar querendo que eu crie uma couraça em cima da sua cabeça, ou coloque uma capa protetora, porque eu não tenho força para fazer isso, eu não tenho esse poder, mas eu posso falar coisas no seu ouvido. Naquela rua que estava em construção e você viu os caras colocando os tijolos e via que os tijolos caíam, era eu que falei para você olhar. Olha que os tijolos estão caindo. Muda de calçada, senão você vai tomar uma tijolada na cabeça. Não foi o acaso. Fui eu que falei no seu ouvido. Muitas vezes isso se repete. Às vezes a gente não está indo num caminho e de repente, por algum motivo, parece que a gente se perde ou esquece, tinha que entrar nessa rua, não entrei. Já aconteceu isso com vocês algumas vezes. Talvez seja por um bem maior. Talvez seja por um bem maior. Um caso particular meu. Quando a minha filha estava para nascer, no dia do parto, tinha a hora marcada, tudo certinho, o anestesista, por algum motivo, eu não vou lembrar agora, eu sei que ele se atrasou horas, era para ser às 8, foi às 10. E todo mundo, o médico, a assistente, eu, a minha esposa na sala lá, aguardando o anestesista. E aí quando ele chegou todo apavorado, nós falamos, calma, se você chegou a essa hora, é porque você tinha que chegar às 10 e não às 8, fica tranquilo, está tudo bem aqui. Aí depois ele falou assim, rapaz, você não sabe que poder que essa sua palavra está tendo sobre mim. Falei, calma, não é uma situação de desespero. Nós estamos aqui com saúde, fica tranquilo.
É ele que tinha que falar isso para mim, porque eu estava desesperado. Mas eu não sei por que eu falei isso a ele. Talvez nem tenha sido eu, talvez tenha sido uma inspiração. Isso é um sinal que a gente não está sozinho. A fé é o nosso grande condutor. Então, pessoal, é isso, aceitar as dificuldades do dia a dia, que isso vem de acordo com a vontade de Deus. Pensamento nobre, pensamento edificante, disposição para ajudar, não guardar ressentimento no coração, estar preparado sempre para prestar ajuda, amparo. E no momento de aflição pedir ajuda, porque ela vem, ela está do nosso lado, sempre, pessoal, sempre, sempre. Creiam nisso, ninguém está sozinho. Mesmo quando a gente imagina estar. Tá bom? Por fim, muito cuidado, essa semana são semanas sombrias. Os nossos colegas lá de fora, eles olham para o nosso planeta, especialmente para o Brasil, e eles veem uma camada meia acinzentada nesse período. E eles falam o contrário, que quando é a época de Natal e festa, eles veem um brilho. E agora nessa época eles veem uma coisa cinzenta. São os nossos pensamentos que estão habitando a estratosfera, ou a espirosfera, ou a atmosfera espiritual. Então, se a gente puder ter um pensamento bem elevado, estar tranquilo, desejar coisas boas para o mundo e principalmente para o nosso país, é importante. Então, tenho essa firmeza. Tá bom? De resto, uma semana extraordinária de tranquilidade para vocês. Que Deus abençoe e dê paz a todos. Tem perguntas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, colocação? Por favor, por favor. Boa noite. Oi, boa noite. Você colocou aí bem da gente, eles falam pra gente, né? Sim. Às vezes numa rua, aconteceu comigo, mas foi infelizmente uma desobediência. Eu estava com o carro na marginal e estava forçado sem entrar, a ir para a direita. Eu sempre vou seguindo reto, né? Perto do Embi ali, mas do outro lado, indo para a Zona Leste, né? Perfeito. Aí sempre eu vou pego para ir pela esquerda, né? E nessa noite, algo me forçou a isso. Eu cheguei a entrar, aí eu banquei o teimoso. E fui para o caminho. Porque dava para mim falar, na hora que eu fui, foi um acidente terrível. Eu fiquei envolvido, né? Um acidente muito... Eu não me machuquei, graças a Deus, né? Os bons espíritos, né? Mas foi uma coisa bem... Eu grave. participei desse acidente aí. Então é uma coisa que você colocou bem, né? Às vezes eles falam, né? Sim. Ou às vezes até te guiam, né? Sim, eu tive isso daí comigo no volante. Muito, e muito. Entendeu? Porque não é usual eu entrar à direita, né? Onde você contorna a marginal ali, e aí fiquei meio forçado, né? E nessa daí, eu fui, infelizmente, por desobediência. Então, às vezes, a gente é bom escutar e dar atenção, né? Atenção. Porque é como você colocou, né? Muito bem. Às vezes, eles estão te direcionando de um acidente, de algo bem grave. Sim, né? sim. Sim. Tá, obrigado. Marcelo, eu lembrei também de um livro do André Luiz, em que eles queriam ajudar alguém que estava em perigo, que estava em dificuldade, né? E eles não conseguiam encontrar pessoas que estivessem receptivas, né? Até que definiam eles encontraram, né? Então, às vezes também a gente é intuído a ajudar alguém que está na rua, passando alguma dificuldade, algum problema, e a gente recebe esse toque, uma lufada, né? De amparo, né? ligar para algum amigo que Exato. Exato. Sim. Uma passagem do Luiz Sérgio, Deixe-me Viver, que é caso de aborto, que a mãe ia abortar, e eles intuíam a mãe a não abortar, né? Até o dia que ela que ela foi na clínica para abortar. Sim.
E ele já não tinha mais o que fazer, ele ficou muito desesperado. Ele apareceu para ela, ela desmaiou, porque ela não entendeu de um espírito. Eles tentam nos ajudar. Sim, sim. Das Sim. formas que são permitidas. Sim. E depois ele toma uma bronca, que não poderia. Mas sempre passa ideias na nossa cabeça, eles tentam nos incluir. Sim. Nós que às vezes. Tem teimosia, às vezes, ou não, às vezes como o Emmanuel fala, às vezes a gente não dá a devida atenção, que o texto é esse, é atenção para aquilo que você ouve. Mas aquilo que você ouve, que a gente fala, é o terceiro ouvido, né? É a conexão espiritual. Está atento. Todos nós somos médiuns. Nós somos espíritos, temos um espírito, então existe o médium é o meio entre o mundo material e o mundo espiritual. Todos nós. Um com maior potencialidade, outros com uma menor. Mas todos temos essa aptidão de se conectar com o mundo espiritual. A gente tem que acreditar nisso e ouvir isso. Preferência conectar com o mundo superior. Ah, sempre, né? Sempre com a luz, né? Sempre, sem dúvida. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês. Fiquem bem.